Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né? Nós estamos estudando nesse material as funções da química inorgânica, tá certo? Então a gente está vendo conceitos de ácidos, conceitos de base, conceitos de sal, né? Então todo esse conteúdo que está sendo aplicado na área de química com vocês. Então a gente vai estou finalizando esse módulo e eu vou fazer alguns exercícios com vocês para vocês entenderem como que se aplica isso, como que um vestibular, um Enem, como aparece isso para nós, né? De que forma eles vão cobrar isso da gente. Então observe que não é difícil, mas vai precisar de você de alguns conteúdos, né? De alguma noção de informações prévias, tá certo? Então vamos lá, ó. Praticando o aprendizado. Observa que ele não é difícil de ser resolvido. Você só tem que entender como que eu faço isso. Então olha essa questão número 1. Ele fala aqui, ó, no tratamento de água, né? Normalmente esse tipo de questão aparece eles vão colocar para vocês acidentes de caminhões, né? Vazamentos, tratamento de água, chuva ácida. Então observe que sempre vai neste caminho. Então ele fala assim, ó, tratamento de água de uma piscina. Realizou-se a cloração. É através da adição diária de uma solução de hipoclorito de sódio. Então ele coloca lá o hipoclorito. Quem que é esse hipoclorito? É esse NaClO, tá? Então coloca o cloro na água para como controle bacteriano. Bom, sobre as substâncias envolvidas e o processo da qual participa, ele quer que você entenda, né, e assinale de forma correta, né, o que acontece com o NaCl. Né? Se eu coloco esse composto dentro da água, como é que faz? Né? Então ele vai se transformar, ele vai liberar a parte do sal, né? Que é junto com a água, mais a liberação, vamos dizer assim, do seu composto ácido, né? Então ele vai dissociar. Bom, a primeira coisa que você já mata a questão é que ele está fazendo uma dissociação, tá certo? Então ele vai separar, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai tentar reestabelecer o seu composto anterior, que é esse aí, um hipoclorito de sódio, o que vai ser transformado, né? Então vamos ver isso daí como funciona. Então observe aqui que ele vai fazer o quê? Deixa eu marcar aqui. A dissociação do hipoclorito na água. Ele já falou isso. E a representação, como é que fica? Então é só dissociar o elemento, viu, gente? Ó, você tem que separar o elemento. Então tá aqui separado, ó, o sódio do ClO, tá? Então ele é representado dessa forma, tá? Ele não está perguntando se é ácido forte, ele não está perguntando se é um sal insolúvel, ele não está querendo saber isso, né? Ele só está querendo saber das substâncias envolvidas no processo. Pronto, né? Se ele vai sofrer hidrólise ou não, se a adição diária eleva a acidez. Não é essa a questão. Ele só está querendo saber se dentro desse processo, o que ocorre? Olha, ocorre a dissociação do hipoclorito de sódio, tá? Então a questão correta é a questão C. Pronto. Não tem que estressar com isso, tá? É uma coisa simples. Você vê que a aplicação é só nesse sentido, tá? Você pega esse 4. Então você observa aí, ao se adicionar uma solução, né? Lembra que na aula nós aprendemos o papel de tornissol e fenolftaleína, são os seus marcadores. Eles vão mudar a cor se o meio é básico ou se o meio é ácido, só isso, tá? As soluções aquosas seguintes, aquela que adquire a coloração rosa. Aí vai partir do pressuposto que você entende o que acontece quando a solução fica rosa. Aí você tem que saber. Aí não tem jeito, né? Como soluto a substância. Aí você procura. Bom, primeira informação que você mata a questão, né? Ele fala assim, adicionar uma solução de fenolftaleína, né? Ocorre o quê? Então ele tem que ser um óxido básico para adquirir coloração rosa. Pronto, se ele é básico, mas na hora esses dois caras já estão fora. E o cloreto de sódio também está fora, que é um sal, tá certo?
Quem que fica básico? Vai ficar entre esses dois, N2 e O5. Você observa que esse daqui, ó, óxido de estrôncio, é um óxido básico. Já de cara você observa que o óxido de estrôncio, ele é um óxido básico, sendo básico, você sabe, é básico. Que cor fica? Fica rosa. Então ele já cantou a bola para você que ele vai querer que você encontre um óxido básico, que seria o óxido de estrôncio, tá certo? Então você vai por eliminação. Não tem como ser questões, por exemplo, de elementos ácidos, né? Não tem como ser isso, né? Ele não pode aparecer desse jeito, porque o marcador diz que é básico. Então você já elimina 90% das questões. Por isso que ele fica na questão A de um óxido que tem que ser básico para adquirir uma coloração rosa, tá certo? Então você vê que não tem dificuldade de resolver. Algumas coisas você tem que saber, tá? Perfeito, pessoal. Então, ó, observa aqui. Ele está querendo saber como é que fica a coloração. Ele pode estar perguntando como é que fica a dissociação, tá certo? Sempre nesse contexto, tá? Olha esse daqui, ó. Veja, para finalizar. Você tem carbonato de cálcio. Então ele fala assim, o carbonato de cálcio, ele não deu a molécula, é um agente muito usado como antiácido, né? Então o carbonato de cálcio, ele bloqueia a acidez, porque ele é básico. E como suplemento de cálcio no organismo. Então, tá? Então você pega aí, aonde você acha isso? Observa, nos líquidos brancos. Nos medicamentos, a base de carbonato de magnésio, carbonato de cálcio, carbonato de alumínio, são aqueles antiácidos que você compra na farmácia. Tá certo? E ele vai bloquear os prótons H+, que você vai ter, né? E diminuindo essa acidez de maneira rápida no seu estômago, tá? Então, o que ele fala? Fontes desse sólido. Né? Onde que na natureza eu vou encontrar isso? Temos as conchas, né? Moluscos, esqueleto de corais, que é a base de cálcio, né? Além de ser encontrado, por exemplo, no giz, que a gente usa em sala, tá? Então, veja que eles colocam um contexto para nós. Aí ele fala assim, ser aquecido a altas temperaturas. Isso nós vimos lá no nosso conteúdo, que dependendo do elemento, né, dessa base, ele precisa de altíssimas temperaturas para, vamos fazer assim, se decompõe, ele se derrete, né? Aí ele coloca lá, como nós vimos na parte teórica, o processo de calcinação, né? E vai produzir o que a gente chama de cal virgem, né? Na verdade, o que ele está querendo? Ele está querendo isolar o cálcio. É isso que ele quis fazer, né? E fazer um isolamento disso. Aí como é que fica? Aí você observa lá. Os produtos da reação de decomposição térmica. Então, ele, através da altíssima temperatura, ele quebra isso, tá? Do carbonato de cálcio. Então, a primeira coisa que você tem que buscar como informação, como fica o carbonato de cálcio? Como é que é a molécula, né? A sua fórmula. Então, esse é o primeiro passo. Você vai ter que algumas coisas que eu falo para vocês, conforme você vai estudando, aquilo vai ficando mais claro. Você vai adquirindo algumas informações, tá certo? Então vamos lá, como que é a fórmula do carbonato de cálcio? Essa é a primeira coisa que você vai pesquisar. Então se você analisar, ó, o carbonato de cálcio é esse cara aqui, tá? Você vai buscar a informação, é o CaCO3, esse é um carbonato de cálcio. Bom, eu elevei a alta temperatura, elevei. O que eu quis fazer com ele, gente? Vai fazer a separação dele, tá? Então você tem aqui, ó, carbonato, deixa eu marcar aqui do lado, tá? CaCO3, tá? Eu sei que é desse jeito. Elevei a temperatura, joguei a temperatura lá nas galáxias para poder separá-lo. Então, quando você faz a separação, como é que ele vai ficar? Dissociou. Então ele fica CaO desse lado, mais a formação do
gás carbônico, CO2, tá? Libera o gás, essa alta temperatura, né? Gasoso, então isso aqui libera gás. E aí fica o cal virgem, né? Que é outra informação que é legal você de alguma forma, tá decorando algumas coisas, né? O que é um cal virgem, enfim, chuva ácida, como é que ele aparece, né? E aí fica o sólido do carbonato de cálcio, né? E aí essa calcinação, esse carbonato de cálcio se decompõe e fica esse elemento aqui, ó, esse elemento separado que é o conhecido como cal virgem, e o CO2 é o gás que vai ser dissipado, tá certo? Quando você olha para a questão, aonde que eu encontro essa reação, né? Como que ela vai acontecer? Ela vai acontecer aqui, ó, tá certo? CaO mais CO2 gasoso. Tá? Então pronto, separei, decompus através de altíssima temperatura os elementos. Sempre as questões trabalham nesse sentido, tá, gente? Então não tem estresse. Veja o conteúdo, observe como que é trabalhado as questões teóricas, o que pode aparecer, e depois você aplica através desses exercícios. Dá uma olhadinha no material de vocês, mais alguma coisa que você pode estar observando, tá? E aí você aplica o conceito, né? Que na verdade é o conceito, tá bom? E a gente continua aí com as aulas de inorgânica ainda, né? Que é muito desse módulo de vocês, tá? Beleza, gente? Valeu, brigadão, até a próxima. Com o Pavarotti cantando, ó.